O programa a seguir foi aprovado e liberado pela censura espiritual. Para exibição neste horário, censura livre. Entremos então no momento da palavra, na reunião do cordão. E agora, momento da palavra, na reunião do cordão. Tema de hoje: ai dos maus pastores. Profeta Jeremias, capítulo 23, versos de 1 a 4. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel, contra os pastores que apacentam, que tomam conta do meu povo. Foram vocês que dispersaram e expulsaram as minhas ovelhas, e as afugentaram, e não cuidaram delas, não as visitaram. Mas eu, Senhor, os visitarei e cuidarei de vocês. Deixa que eu vou tratar com vocês da forma que vocês merecem segundo o meu juízo. Pela maldade das suas ações, pelos seus maus procedimentos, diz o Senhor. E eu mesmo, recolherei o restante das minhas ovelhas, os remanescentes do meu rebanho, aqueles que estão esquecidos, abandonados, desprezados por vocês, de todas as terras, para onde as tiver afugentado. E as farei voltar aos seus apriscos, a fim de que cresçam e se multipliquem. Estabelecerei sobre elas pastores que cuidarão delas, e levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais terão medo ou pavor, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. O pastor aqui, irmãos, é alguém que se dedica a domesticar, alimentar e guardar animais, como ovelhas, cabritos, cabras, outros rebanhos. Mas, sobretudo, é importante que nós compreendamos essa metáfora que Jesus usa ao chamar os cuidadores do seu rebanho, como nós, como ovelhas, e aqueles que cuidam dessas ovelhas como pastores. Pois a função do pastor é cuidar das ovelhas, garantindo saúde, segurança, o bem-estar de cada uma delas. É importante, é imprescindível esse cuidado pessoal, embora sendo um rebanho, o tratamento é individual. E a função do pastor, portanto, é ou deveria ser ensinar a palavra de Deus, aconselhando, orientando, corrigindo e exortando espiritualmente o rebanho de Cristo a ter uma vida santa, utilizando-se de sua autoridade, ou seja, da sua liderança, não para manipular pessoas, mas para promover a paz, sem atar fardos pesados, cangas pesadas nos ombros dos crentes, conforme os maus pastores, escrito em Mateus 23, versículo 4. Ai dos maus pastores. Não era esse o propósito do Evangelho. Quando Jesus permitiu que fosse estabelecida a igreja de Cristo na terra, ele próprio estabeleceu autoridades, cada qual com uma função, cada qual com um papel. Veja o que Paulo fala em Efésios 4, de 11 e 12. E ele mesmo designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Ministério quer dizer serviço, para que o corpo de Cristo seja edificado, cada qual com um chamado, cada qual com uma função, dentro de uma ordem, de uma decência, como toda a obra de Deus deve ser feita. E Deus deixa um recado muito claro aqui, meus irmãos, a todos os pastores, indistintamente, quanto ao cuidado que cada um deles deve ter com o rebanho do Senhor. Porque as ovelhas não são nossas, as ovelhas são do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui apenas administrando uma obra que Ele nos incumbiu para que nós cuidemos dessas vidas. Paulo fala a Timóteo na primeira carta, no capítulo 3, verso 5. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Há muitos que têm a presunção de dizer: eu vou pastorear um povo, vou abrir uma igreja, vou fazer algo sem a direção de Deus. E você vai ver a vida familiar, não conseguem ter uma vida saudável, relacional, seja com os filhos, seja com a esposa, não tem uma vida de oração, exceto se for no templo, porque dentro de casa não há vida, dentro de casa não são igreja. E é destes que Deus chama a atenção essa noite, porque presunçosamente, muitas vezes, saem de seus lares para fazer uma celebração cultica dentro de um templo que eles chamam de igreja, mas eles estão como verdadeiros sepulcros caiados. E a primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versos 2 e 3,
nos diz a palavra do Senhor: pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados, olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Por isso que a palavra de Deus, irmãos, em Hebreus, o escritor aos Hebreus, no capítulo 13, verso 17, nos ensina a tratar bem os pastores que foram separados por Deus, para pastorear de verdade, cuidar de verdade do seu rebanho, os quais são reconhecidos pelos seus frutos. E assim diz a Escritura: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles, mas uma submissão saudável, assim como a submissão da mulher ao marido, não como uma escravidão, não como um jugo, mas a submissão em amor, como na música, a melodia precisa estar a serviço da harmonia, a harmonia a serviço da melodia, um submisso ao outro, o ritmo depois vem e faz com que essa música tenha um arranjo e possa ser de fato um corpo musical que toca a sensibilidade humana. Assim deve ser a igreja. Essa submissão em amor faz com que nós verdadeiramente façamos a vontade de Deus, que a obra de Deus ela é pautada fundamentalmente no amor. Por isso a questão da obediência. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles, desses pastores que têm boa intenção, desses pastores que estão se esforçando para levar a verdade para vocês, não seja um peso, pois isso não seria proveitoso nem para o pastor que está fazendo isso e nem tampouco para vocês. É triste, irmãos, quando a gente faz a obra de Deus com excelência, buscando com toda humildade fazer aquilo que realmente Deus nos incumbiu de fazer, mas por causa desses lobos, desses maus pastores, muitas vezes a obra, a verdadeira obra, o evangelho, o verdadeiro evangelho é desprezado, é negligenciado. Então obedeçam os bons pastores para que você possa ter a instrução correta. O livro de Eclesiastes, no capítulo 12, verso 14, nos diz a palavra que todos teremos que prestar conta com Deus no tempo certo. De tudo que a gente fizer, a gente vai prestar conta. Até daquilo que a gente fez em segredo. Podem ter certeza que todos nós fizermos de bom ou de ruim naquele dia do juízo, prestaremos conta com Deus. Não tenha nenhuma dúvida disso. Mas infelizmente, meus irmãos, parece que muitos pastores se esqueceram disso e desviaram-se do seu papel pastoral, entristecendo o próprio Deus, ferindo as ovelhas do Senhor, entristecendo, revoltando, magoando muitos irmãos que, decepcionados com o homem, saíram daqueles ministérios e acabaram abandonando o próprio Cristo, porque não compreenderam o plano, o processo de Deus em suas vidas. Como nós, por exemplo, do Cordão, que ficamos de acordo com a vontade soberana de Deus, falado pela palavra em Lucas 24:49, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Pastores dizendo pra gente, homens de Deus, fica aí, há um tempo de aprendizado. Não te apressa, porque tem um tempo determinado, e assim também foi com cada um dos pastores do Cordão. Entendendo isso, há um propósito nesse ficar, mas é importante que nós observemos esse ficar, sempre examinando as Escrituras. E nesse propósito de ficar, nós entenderemos que chegará o tempo do fim, para que muitos perseverem em Cristo, fora daquele ambiente, para que não se tornem refém de lobos, mas outros ficarão ali ajudando pastores saudáveis, que têm um evangelho legítimo, e outros que sairão porque não suportarão o ambiente, mas saiam em paz, saiam em comunhão, saiam pedindo perdão e perdoando, para que vocês saiam leves, tranquilos, libertos e orando incessantemente pelos seus líderes ou então ex-líderes. Você que é irmão e irmã de igreja, que está frustrado por causa de alguns lobos vestidos de ovelha, que se auto-intitularam pastores, mas não fizeram a obra de Deus segundo a vocação para a qual eles foram chamados. E Deus vai cobrar desse. Por isso que Deus adverte, meus irmãos, adverte seu rebanho quanto a esses maus pastores, para que não nos deixemos manipular por nenhum deles. Gálatas, capítulo 6, verso 7. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Ninguém ficará incólume. Eles podem até pensar que estão ludibriando o povo de Deus, podem até achar que são espertos, que são raposas, que são sempre vitoriosos nas suas artimanhas, mas a própria artimanha será laço de passarinheiro misturada com peste perniciosa, e eles tornar-se-ão presas do próprio laço por eles construído. Veja que o profeta Jeremias fala no capítulo 10, verso 21. Os líderes deste povo são insensatos, pastores que se tornaram estúpidos, se embruteceram e não consultaram, não buscaram ao Senhor.
por isso que não prosperam, e todo o seu rebanho está disperso. Há pastores que, mesmo tendo o rebanho disperso, acham que, por estar tendo vantagens financeiras, por ludibriar esse povo, tirando a pele, tirando a lã dessas ovelhas, acham-se prósperos, quando prosperidade não é necessariamente um sucesso financeiro. A prosperidade muitas vezes é o crescimento espiritual. A prosperidade está nessa paz com que nós do Cordão pelo menos buscamos viver, bastando a cada dia o seu mal, tendo pão, tendo o que vestir, tendo o que dormir, em tudo glorificando. Isso é ter uma vida próspera, porque o que passar disso, meus irmãos, vai se tornar espírito religioso, aonde esse espírito de lobo pode confundir pastores que hoje estão andando em santidade e que amanhã também podem se corromper. Mateus 18, versículo 6. Mas se alguém fizer tropeçar ou cair um destes pequeninos que creem em mim, melhor seria amarrar uma pedra de moinho, uma pedra de atafona no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Observemos, irmãos, o comportamento desses pastores. Observe o modus operandi de cada um deles, se eles estão agindo de acordo com as Escrituras, se eles estão de acordo com a palavra de Deus. Não se deixe enganar apenas dizendo amém para tudo que eles falam de seus púlpitos, e você vai se corrompendo sem perceber que está sendo manipulado. Mateus 7, de 15 a 20, nos diz a palavra de Deus: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os conhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda a árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Como é que se reconhece? Como é que se pode entender esse mistério do que está sendo dito hoje? É aquele tipo de pastor, gente, ganancioso, cujo foco é tão somente o dinheiro, visando os seus interesses, basicamente vislumbrando vantagens financeiras sobre a igreja. E se utiliza de uma oratória com palavras de persuasão humana, contrariando o que Paulo nos diz em primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, verso 4, quando ele fala que as palavras que ele pregava e prega não são palavras de persuasão humana, mas são palavras cuja mensagem é de demonstração do próprio Espírito. E eles, contrariando, vêm na manipulação para explorar financeira e espiritualmente a igreja. Veremos mais adiante detalhadamente sobre isso. Eles agem como estelionatários, distorcem a palavra, pregando-a fora de contexto, e amaldiçoa o rebanho se não se comportar de acordo com aquilo que eles dizem ser o correto. Como o dízimo, se você não der, você será amaldiçoado, você perderá a sua salvação, assim como também a falta de contribuição das suas ofertas e tantas outras heresias que o povo, por medo, acaba se sujeitando a essa manipulação estelionatária. E isso Deus abomina. E isso cada um desses vai prestar conta com Deus, porque eles estão desprezando, ignorando o que está em Mateus capítulo 6, verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Não tem jeito de servir a dois senhores. Ou pode ser também aquele tipo de pastor, irmãos, cujo objetivo também é o de manipular, sim, mas explorando, eles se utilizam de falsas profecias, o que comumente a gente chama de profetada. Eis que te digo, ó glórias, e usa entonação, flexão vocal para persuadir, para dizer que é Deus falando em sua boca, proferindo palavras em nome de Deus, sem que Deus as tenha dito, ignorando inclusive o que fala no Antigo Testamento, lá em Deuteronômio capítulo 18, verso 22, se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer, nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Não vem, é ilusão. Aquele profeta falou com presunção. Não tenham medo dele. Há muitas pessoas apavoradas que estão presas nesse jugo, debaixo desses maus pastores, com medo: se eu sair dali eu vou morrer na fé. Se eu sair desse ambiente eu vou estar desviado. Estão reféns desses malditos lobos estelionatários, que Deus pelo seu Espírito me constrange essa noite a denunciar, irmãos. Glórias ao nome do Senhor essa noite.
presunção. É isso que vai fazer com que eles tomem esse posicionamento em ludibriar o povo de Deus. Não tenham medo deles, porque esses lobos podem também se prevalecer da ignorância do povo. E se utilizam de amuletos, de campanhas, pontos de toque, para escravizar a igreja com superstições e impedindo-as de chegar ao conhecimento da verdade tão somente pela palavra. A palavra ela é suficiente para tudo. O está consumado de Deus. Quando ele fala está consumado, Jesus está dizendo que pela minha palavra, tão somente creiam. O véu foi rasgado de cima a baixo. Eu estou dizendo creiam tão somente nisso. Vocês têm acesso. Não precisa mais de intermediário. O único mediador serei eu entre vocês e o Pai. Não precisa mais. O véu foi rasgado. O santuário é acessível a cada um de nós, cujo coração é verdadeiro na presença de Deus. Essa verdade, irmãos, ela só pode ser praticada se de fato você abrir o coração para Deus, para poder chegar ao conhecimento dessa verdade. Porque eles vêm com essas superstições impedindo que essa verdade chegue até vocês. São pastores que, ao invés de ajudar os domésticos da fé, aqueles irmãos mais próximos que congregam no corpo chamado igreja, não abençoem absolutamente nada. Nesse tempo de pós-pandemia, ou ainda final de pandemia, tantas coisas que poderiam ajudar com cestas básicas, alimentação, ou qualquer tipo de apoio, até uma visita para poder orar, para poder instruir, para poder orientar, absolutamente desprezam qualquer tipo de visita, qualquer tipo de contato. Eles querem que as pessoas vão até lá, para que nos seus gasofiláceos elas possam contribuir sim, com tudo aquilo que ele tem, com tudo aquele pouco que ela tem, para que ela possa ser, entre aspas, abençoada naquele lugar, naquele culto, naquele horário, determinado por aquele pastor, que se não for assim, não haverá vitória, não haverá salvação. E Deus manda denunciar esses maus pastores, esses lobos em pele de cordeiro. É mentira. E há ministérios, irmãos, onde esses lobos procuram agradar mais aos homens do que a Deus, criando doutrinas, teologias focadas exclusivamente na prosperidade. A tão conhecida teologia da prosperidade. E a palavra de Deus é muito clara. Essas coisas que vocês buscam como alvo, como foco, vão ser acrescentadas. Se nós buscarmos a Deus em primeiro lugar, conforme Mateus 6,33, mas eles não. Eles colocam o alvo nas campanhas, em tudo aquilo que eles fazem para que esse alvo seja alcançado, como se Deus não fosse Deus. E como se esse mistério não pudesse se cumprir na vida de cada um de nós. Pois se nós não fizermos aquela determinada campanha, aquela determinada atividade litúrgica, nós não seremos abençoados. Nesse caso, os membros desses ministérios, eu sinto muito dizer isso, mas merecem esses pastores. Porque segundo as suas concupiscências, não querem mais saber da verdade, não querem saber da sã doutrina. Paulo denuncia isso na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versos 3 e 4. Pois virá um tempo em que essas ovelhas que procuram esses maus pastores não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, seus próprios interesses, eles ajuntarão mestres para si mesmos. E eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se a mitos, a fábulas, irmãos. E isto é denunciado, inclusive, em Ezequiel. O profeta Ezequiel já dizia claramente que, além dos maus pastores, existem também as más ovelhas. Vejam o que Ezequiel fala no capítulo 34, versos 15 a 17. Deus falando: eu apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida, buscarei. A desgarrada, tornarei a trazer, e a quebrada, que está toda fraturada, eu mesmo ligarei. A enferma, fortalecerei. Preste atenção agora. Mas a gorda e a forte, a presunçosa, aquela dona de si, esta eu destruirei, apacentá-las-ei com juízo. E quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis que eu julgarei entre gado pequeno e gado pequeno, entre carneiros e bodes. Nem todo aquele que está em rebanho, diante desses maus pastores, são ovelhas. Existem muitos bodes que confundem até mesmo a sã doutrina, especialmente dos incautos, que não entenderam que, andando nesse erro, eles estão chamando juízo para si mesmo. Por isso que a palavra de Deus fala claramente em vários versículos, como em Apocalipse: sai de lá, povo meu, te afasta. Isaías também fala: sai de lá, não te contamina, não te corrompe, sai. Mas essa manipulação, meus irmãos, ela só acaba quando a igreja, que somos nós,
começar verdadeiramente a conhecer a palavra de Deus. Nunca mais se deixará manipular por pregações fora de contexto, como aquela descrita no Salmo 105, versículo 15, que é muito comum quando um desses lobos é confrontado com a verdade. Não toquem os meus ungidos, não maltratem os meus profetas, ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Eles usam desse versículo fora de contexto para tentar intimidar e não permitir ser confrontados à luz da verdade. Mas conhecendo a verdade, essa verdade liberta e transforma. Por isso que Gálatas, Paulo, no capítulo 5, fala que foi para a liberdade que Cristo libertou a igreja. E nos orienta, nos instrui a andar debaixo dessa verdade, para que nós nunca mais nos coloquemos debaixo de nenhum jugo de escravidão. O mesmo profeta Jeremias, no capítulo 3, verso 15. Darei a vocês pastores segundo o meu coração, que os apacentem com conhecimento e com inteligência. E eu encerro aqui o mesmo profeta Jeremias, o qual eu comecei essa ministração de hoje, no capítulo 29, versos 13 e 14. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o vosso coração. Prestem atenção, irmãos. Eu, o Senhor, vos digo, eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Essa palavra não é apenas tão somente aquela palavra relacionada à libertação do cativeiro de Israel, depois de Nabucodonosor ter morrido e rei Ciro libertou do cativeiro e aquela nação foi liberta em 538 a.C. Ela fala até nos dias de hoje, irmãos. Como o próprio João fala no capítulo 10, verso 11, e eu encerro aqui. Jesus dizendo, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Esse dia de hoje, nessa ministração específica sobre ai dos maus pastores, eu senti de colocar aqui no meu fundo um buquê de flores, não sei se os irmãos conhecem, aqui no sul, muito conhecida, que dá no meio do mato, uma flor até desprezada, chamada guanchuma. E eu caminhando com minha esposa, por entre aquele lugar que tem muito mato, muita relva, aquela flor passava quase que despercebida. Mas Deus vai nos dando uma visão de águia, assim como para perceber a palavra dentro da Escritura, Ele me deu uma percepção diferente, de que aquela flor, embora bonita, como essa que está aqui atrás, apesar da simplicidade dela, ela se perdia, se misturava dentro daquele lugar. E naquele momento elas tinham um ciclo que cresciam, morriam e passavam despercebidas ali. E eu senti no meu coração fortemente Deus ministrando a minha vida, falando assim, filho, pega um desses bloqueios e fala que da mesma forma que eu estou exaltando essa flor hoje, que para muitos isso aqui passa despercebida como mato, como guanchuma, eu faço até guanchuma florescer. Portanto, você que está debaixo de jugo, você que está misturado com um pasto raso, com um capim, sendo tratado como manada e não como rebanho, você, meu irmão, minha irmã, veja que há um Deus que não está dormindo. Há um Deus cujo braço não está encolhido, mas Ele está esperando tão somente um posicionamento seu, porque hoje, assim como o cordão, existem outros bons ministérios que estão pregando a verdade, para que você, através da verdade, seja liberto e tenha uma vida em Cristo, sem ter esses falsos profetas, esses maus pastores cuidando da tua vida espiritual. Esta foi a pesada mensagem que Deus colocou no meu coração neste dia 13 de abril do ano de 2022, na reunião do Cordão. Olhando para ti, consigo compreender que o impossível nesta vida é possível pelo seu poder. E a vida que eu vivi antes de te conhecer perdeu todo o sentido, e o que eu era já não quero ser. E esta força que há em mim, que me ensina a prosseguir, que tirou todo o meu medo e me amou sem nada exigir, transformou meu coração, derramou do seu poder, e através de seu Espírito eu
impossível nesta vida é possível pelo seu poder. E a vida que eu vivi antes de te conhecer perdeu todo o sentido, e o que eu era já não quero ser. E esta força que há em mim, que me ensina a prosseguir, que tirou todo o meu medo e me amou sem nada exigir, transformou meu coração, derramou do seu poder, e através de seu Espírito eu hoje sei o que é viver. Ele é Jesus e tem poder pra te salvar. Vais renascer, vem confessar, coração crer, e então verás o que ele vai fazer. Ele é Jesus e tem poder pra te salvar. Faz renascer, vem confessar, coração crer, e então verás o que ele vai fazer. Ele é Jesus e tem poder pra te salvar. Faz renascer, vem confessar, coração crer, e então verás o que ele vai fazer. Vem confessar, coração crer, e então verás o que ele vai fazer. O que ele vai fazer. Ele é Jesus. Que a graça e a paz estejam com todos vocês. Obrigada pela presença de todos.